E aí, pessoal, vamos a mais um vídeo do canal de práticas logística. E aí, pessoal, a logística do século XXI, da origem até hoje. Vamos dar uma passada por quem é essa ferramenta fantástica, desde quando ela vem se tornando importante para o mercado mundial e quando ela chegou com essa importância aqui no Brasil. Nós vamos ver que a origem, né, da logística, lá nos primórdios, ela era considerada apenas como transporte, ou seja, a logística era transportar carga de um lugar para o outro. Isso era logística. Se nós pararmos para pensar e compararmos com a logística desde a Idade Média, nós conseguimos entender que o ato de transportar, de fazer acondicionamento de carga, já era a logística como nós vemos hoje, porém não era tratado com esse nome, né? E o que é realmente a logística? A logística, diante de alguns conceitos, ela é considerada o acondicionamento, né? Hoje a logística ela tem o supply chain, né? A cadeia de suprimento como a marca da logística, que vai desde o fornecedor, passando pela produção, nesse fornecedor de matéria-prima, passando pela produção, gerando produtos acabados, e aí esse produtor, né, essa indústria se tornando o fornecedor para os revendedores ou para as suas filiais, caso caso aconteça, e então o produto vai ser distribuído até chegar à mão do consumidor final. Com o surgimento, né, das tecnologias, né, não eletrônicas, né, a logística ela tem uma evolução muito grande na Segunda Guerra Mundial. A marca, né, da logística como uma ferramenta que evoluiu está pós-Segunda Guerra Mundial. E um grande, né, aliado a esse crescimento foi o Japão, que diante de sua derrota, né, sua destruição na Segunda Guerra Mundial, teve que se reinventar para que se tornasse a potência que é hoje. Nesse momento surgiram aí tecnologias não eletrônicas, como é o caso do pallet, que surgiu na Segunda Guerra Mundial, por volta de 1945, e tem a sua finalidade, né, a sua funcionalidade até hoje, da mesma forma, que é o acondicionamento de produtos para ser transportado ou armazenado, né? Então, a logística pós-guerra, ela tem um boom no mercado mundial. O interessante é que aqui no Brasil, ela só vem chegar, né, o termo logística, você até ouve na década de 70, aqui no Brasil, por algumas empresas. Porém, o Brasil não tinha, né, até a década de 90, até o final da década de 80, ele não tinha uma necessidade da logística funcionar. E aí que entra a década perdida, que é a década de 80, que foi chamada assim por conta da baixa evolução econômica que nós tivemos nesse período. Na década de 80, no Brasil, nós tínhamos o ciclo de pedido de 30 dias, ou seja, as empresas compravam produto para manter um estoque por 30 dias. Nessa época, a empresa mais rica era aquela que detinha o maior patrimônio em termos de produto. Quanto maior o seu estoque, mais rica era a empresa. E nós tínhamos um mix de produto muito pequeno. Nós não tínhamos uma variação de produtos nessa época, porque as empresas tinham que produzir, as indústrias tinham que produzir em massa,
logo ela não podia ter uma produção muito variada. E aí surge o nosso divisor de água, que é o que eu chamo a década de 90, que é quando acontece a estabilização da moeda. Na década de 80, nós tínhamos uma inflação galopante, nós tínhamos uma poupança que pagava perto de 85% em alguns meses e tínhamos outras aplicações no mercado financeiro que chegavam a pagar até 300%. O que isso quer dizer para a gente? A inflação era maior do que 300% na época. Os produtos, na década de 80, sofriam aumento a cada dia, mais de uma vez por dia. Quando a gente entra na década de 90, que é esse divisor de água, a moeda tem uma estabilização, que é quando surge a URV, a Unidade Real de Valor. E esse índice, ele mantém o país num equilíbrio financeiro até 94, quando surge o real, que é a moeda que nós temos até hoje. A partir desse momento, começa a ser prejudicial para as organizações manter um estoque muito alto. E aí todo aquele boom do mercado mundial, com o uso do just-in-time, de produção enxuta, né, de manter os estoques curtos, passa a ser uma necessidade no Brasil. As empresas não conseguem mais maximizar lucro aumentando o seu preço. A competitividade no mercado aumenta. Logo, as empresas precisam maximizar lucro com redução de custos. As indústrias passam a ter que produzir menos no produto, já que as empresas têm que manter um estoque mais baixo. E aí que acontece o mix de produto, né, o aumento desse mix de produtos. Na década de 80 nós temos aí iogurte de coco ou de morango. Quando a gente passa pelo período da década de 90, nós temos uma infinidade de sabores para os iogurtes, uma infinidade de fragrâncias para perfumes, e passamos então a ter um mix de produtos maior, mas as empresas tendo quantidades menores no seu estoque de cada produto. O ciclo de pedido passa a ser de 2 a 3 dias, dependendo de cada empresa, podendo chegar a 5 dias, né, até uma semana o ciclo de pedido, porém a logística começa a ser mais valorizada e as ferramentas que surgiram passam a ser necessárias. O uso de central de distribuição, de transit point, né, pontos de transição de produto para empresa estendida, passam a ser necessárias no Brasil. E aí a gente passa a ter uma valorização da gestão como um todo e a logística passa a ser o ponto forte para as empresas cortarem custos e maximizarem seus lucros. Ainda hoje, nós vemos um erro gritante, que é empresas querendo cortar custo na folha de pagamento. E em breve nós vamos descobrir por que isso é tão prejudicial para a empresa. E vamos descobrir que não existe outra maneira de cortar custo que não aqueles custos efetivos, primeiro nos desperdícios, nas perdas, e depois com as otimizações de processos para que possamos ter gastos menores e um nível de serviço cada vez maiores. Ferramentas e suas aplicações. Em breve nós teremos aí vídeos falando de algumas ferramentas e como elas podem ser aplicadas. E melhor, depois de aplicar a ferramenta, que decisão tomar? Eu sou Luiz Otávio de Maris Ribeiro. Aqui termina mais um vídeo do canal de Prática Logística. Nos vemos no próximo vídeo.